Boa noite, companheiros da Rádio Causa Operária. Está começando mais um podcast, O Mundo em uma Hora. Eu sou Adriana Machado, estou aqui em Nova York, estou com o meu companheiro Tiago Assad e o Henrique Corsini. Olá, companheiros. Boa noite, Boa noite, Adriano, tudo bem? Lembrando aqui para os companheiros que estão acompanhando que o PCO continua sendo perseguido aí pelo Supremo Tribunal Federal e a gente precisa de toda a ajuda dos companheiros para divulgar os nossos vídeos, os nossos podcasts. Então, todo mundo lembra de dar o like no vídeo, distribuir nas redes sociais e acompanhar sempre a Rádio Causa Operária e a Causa Operária TV Reserva. Hoje a gente vai falar sobre a situação da Rússia e da Ucrânia, mas antes eu queria lembrar aos companheiros que a gente está com uma campanha de solidariedade com o companheiro Neuder, que é um militante do Partido da Causa Operária, que está aí na luta contra o câncer e precisa muito da ajuda de todos os companheiros para conseguir ter acesso ao tratamento. Então, a gente está com a vaquinha, é só procurar na internet vaquinha, Causa Operária, companheiro Neuder, que vocês acham lá todas as maneiras de contribuir. É muito importante e mostra aí a situação da saúde no Brasil, né? Que um professor que trabalhou a vida inteira, militante, precisa da ajuda dos companheiros porque não tem acesso ao tratamento, e é uma questão de vida ou morte aí. Então, a gente está pedindo o apoio de todos os companheiros. E também o PCO está em campanha por Lula presidente aí nas últimas semanas, antes do segundo turno das eleições, entre Lula e Bolsonaro, e o PCO, aí diante a paralisia da esquerda, né, que agora está melhorando, mas a gente viu aí muitos relatos de que o PT não tem material para distribuir para a própria militância. A gente está numa campanha imensa para impulsionar os companheiros, cada militante, não só do PCO, mas do PT e toda da frente da esquerda, de sair nos bairros, conversando com os vizinhos, com os trabalhadores, para tentar garantir a vitória do Lula, e o PCO está aí imprimindo milhares de panfletos, material para a campanha, para ajudar nessa campanha de virar votos. E então a gente tem o site também para quem quiser ajudar a financiar o PCO, é o doi.pco.org.br. Um lembrete só, né, Adri, que nosso material tem uma vantagem enorme ainda, que não tem o nome do Alckmin. Então, você que estiver apoiando financeiramente a nossa produção de materiais políticos, vai ter também um material político sem chuchu. Só o Lula mesmo. Então, isso é um fator assim que muita gente também destaca como positivo. O pessoal fala assim, isso aqui é bom porque não tem o Alckmin. Exatamente, não precisa de usar a tesoura aí antes de sair para panfletar. Não precisa colocar corretivo nem nada, né? Então, vamos começar o nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre a explosão da Ponte da Crimeia e dos referendos no Donbass. Vamos defender o mito o mito da Rússia, né? Para o desespero da esquerda pequeno-burguesa. Márcia Tiburi aprova essa mensagem, mas vamos lá. Eu acho que a gente pode começar falando que a explosão na Ponte da Crimeia foi no dia 8 de outubro. A ponte que liga a Crimeia à Rússia tem uma importância simbólica aí, né, que é um símbolo da vitória do Putin contra o imperialismo, a anexação da Crimeia depois do golpe que o imperialismo deu na Ucrânia, que levou os fascistas ao poder, mostrou a
o poder da influência do Putin, né? E existe uma tentativa da imprensa capitalista de falar que o Putin está perdendo a guerra. Então, essa explosão da ponte da Crimeia foi utilizada assim como propaganda para mostrar que a Ucrânia ainda tem alguma chance, e ela vem acompanhada não só esse ato de terrorismo da explosão da ponte, mas também a gente teve o ato de terrorismo da explosão dos gasodutos do Nord Stream, poucas semanas antes, e o ato de terrorismo perto de Moscou, que matou a filha do filósofo Dugin, que é um filósofo do nacionalismo russo, né? E o que mostra aí o governo da Ucrânia tomando repetidamente atitudes terroristas. Isso porque a gente já tem visto, quem acompanha o canal Internacionalismo já tem acompanhado os 8 anos de terrorismo que eles têm feito contra a própria população da Ucrânia no Donbass, e que agora tem se intensificado com esses últimos ataques que a Ucrânia está fazendo no Donbass. Eles recebem armas do imperialismo e atacam os civis no Donbass. Então... Voltando aqui... Desculpa. Não, eu ia só falar isso, que não, desculpa. O começo da nossa história aqui, começando com a ponte, que foi um ato simbólico, né? Porque no dia seguinte a ponte já estava consertada e a gente vai continuar. Mas pode falar, Bashar. É que a gente discutiu aqui a propaganda que o imperialismo fez em torno dessa questão da ponte, que a gente viu aqui o caso de uma matéria do Washington Post, caracterizando essa explosão aqui, segundo as palavras dele, desse suposto sério órgão de imprensa norte-americano, quer dizer, uma coisa muito melhor do que a imprensa brasileira, mas eles colocando aqui, abrindo aspas para o que escreveu o Washington Post, uma explosão espetacular. Quer dizer, isso daqui eu sempre lembro, porque nos filmes, Adri, a gente vê aqui no Brasil, o pessoal sempre coloca assim, os americanos não negociam com terrorismo, não apoiam o terrorismo. Os americanos são a linha de frente do combate da humanidade, de todos os povos contra o terrorismo. Aí você vê um ato explicitamente terrorista acontecendo longe de uma zona de guerra, e o Washington Post me sai com uma explosão espetacular da ponte da Crimeia que liga a Crimeia à Rússia. Isso aí foi lembrado dos Estados Unidos, você que conhece tão bem esse lugar aí, sui generis, foi lembrado toda aquela propaganda que eles vivem fazendo, que eles não compactuam com o terrorismo, ou o pessoal teve um lapso de memória quando saiu essa história? Não, a palavra terrorismo não aparece. Pelo contrário, a gente já lembrou aqui que o Blinken, quando explodiram o Nord Stream, como é que é ele fala que abre, como é que é? Perspectivas inéditas, oportunidades inéditas, mas eles não tiveram nada a ver com isso. Foi o Putin que sabotou o Nord Stream, território controlado pela OTAN. O próprio teve até a piada lá quando os suecos foram fazer como é que fala? Perícia do negócio, e não concluíram nada de muito assim significativo, né? A perícia foi uma farsa. Todo mundo sabe o que aconteceu, né? Mas veja bem, foram os Estados russos. Unidos que explodiram os gasodutos. Vamos ver até quando a Europa vê isso aí, né? Macron tava de chororô essa semana. Na Alemanha o negócio está saindo de controle. Vai dar... Mas uma coisa só que acho que é legal de destacar, como mais outra máscara assim que é chutada assim quase como Roberto Carlos chutando a bola, né? Porque
Aqui, nitidamente, são atos de terrorismo, né? No caso da ponte da Crimeia, você nem está na zona de guerra. No caso do Nord Stream também, você está lá botando para ferver lá no lombo do povo europeu, principalmente os alemães, né, que estão numa desgraceira. A Europa ocidental inteira está numa crise energética violenta. Os Estados Unidos estão botando bomba no... Quer dizer, não falei que foram nos Estados Unidos, né? Não, Existem alguém suspeitas, fez. mas Alguém fez. alguém, Alguém. alguém fez. Isso não é condenado assim como Ah, não. um crime, um terrorismo. Você não vai ter aí o George W. Bush levando à frente a guerra ao terror lá na Europa Dentro Ocidental dos próprios para Estados Unidos. Não, mas eles levam a guerra ao terror dentro dos do... Estados Unidos, né? Infelizmente, eles fazem essa loucura também. Mas... Não, e teve... Como é? Teve lá... Explodiram a ponte, né? Tem a matéria do The Alguém Grey Zone que a gente explodiu, estava né? discutindo. Não, tem a matéria do The Grey Zone falando que foi um trabalho aí dos ingleses, né? Acho que o pessoal que acompanha a gente também deve ouvir bastante isso, que dos outros países imperialistas, o que mais age em conjunto com os americanos, muitas vezes na frente até são os ingleses, né? Nas operações aí de sabotagem e de todo tipo de terrorismo de Estado possível e imaginável, né? Eles já estavam planejando esse ataque, tem provas do planejamento do ataque desde abril, né? Os ingleses, a inteligência inglesa. A inteligência inglesa está diretamente ligada à Ucrânia, né? O tempo inteiro a gente vê que eles estão lá treinando, e aí apareceu essa matéria do Grayzone falando. E o ataque ao gasoduto é um ataque, imagina, um ataque à infraestrutura de energia que liga dois países. A Rússia, eles falam que pode ter sido a Rússia, mas a Rússia gastou milhões construindo o gasoduto e Quase é um 4 ataque, bilhões de euros a ponte. Desculpa. bilhões, né? É ponte, você está falando? Eu estou falando do gasoduto, que é Não, o um ataque, gasoduto foi muito mais que isso, né? um ataque direto a um país da própria OTAN, né, que é a Alemanha. Então, é como se fosse os Estados Unidos atacando a infraestrutura da Alemanha numa hora que eles já estão numa situação tão delicada, né? Alguém lembrou do famoso foda-se União Europeia? Ah, A Não Vitória era no brincadeira, né? não. Nossa grande amiga Vitória Nuland, ela não estava brincando, né? Aquilo é sério, né? a bomba da ponte matou civis, ninguém fala dos civis mortos. Tem um lado curioso nessa história dos civis mortos, né? Porque tem o seguinte: se morre um russo, tá tudo bem, porque o russo é uma praga, uma coisa horrenda. Mas se eles definem que a Crimeia é a Ucrânia, não podem comemorar a morte dos civis na Crimeia também, né? É uma dualidade muito louca, assim. Ficar matando um civil ucraniano, que, tipo assim, dentro do território da Ucrânia, não é mais Ucrânia, né? Agora é Rússia. Lá no Donbass, tudo bem, porque ele é etnicamente russo. Ou ele não é nenhuma pessoa de verdade, nem existe o indivíduo ali. Ele é uma miragem ali. E Vai, tá tudo bem. esse ataque ele veio numa hora engraçada, né? Porque foi logo depois da votação dos referendos no Donbass, onde a população decidiu que queria fazer parte da Rússia, né? Então o Putin anunciou aí a anexação dos territórios, o que faz com que qualquer ataque a essas regiões seja um ataque à Rússia. Então, acho que a gente pode falar um pouco da importância desses referendos pela autodeterminação do povo do Donbass, não só Donetsk, Lugansk, mas também Zaporizhia e Kherson, e como que isso pode tá mostrando aí uma possível um desenvolvimento aí da guerra, né? Porque muitas pessoas começaram a falar do perigo da guerra nuclear, que a gente está numa situação mais delicada do que há 60 anos atrás, quando
teve a crise dos mísseis em Cuba. Então, vamos falar um pouco dos referendos aí. Eu só queria fazer um parênteses. Não, fala aí primeiro então, Thiago. Não, pode falar, Cursinho. Não, é muito bom, né? Porque pouco antes dos referendos teve aquela contraofensiva ucraniana. Isso. Que mesmo para os ucranianos foi num esquema assim, estavam usando soldados ucranianos como se fosse um objeto descartável, né? Os próprios ucranianos falavam de dezenas de milhares de ucranianos mortos na contraofensiva. Não, mas agora a Rússia perdeu a guerra, agora acabou. Aí dá algumas semanas depois da contraofensiva, que acabou não chegando em lugar nenhum, e tem um referendo ali e o pessoal vota a entrar na Rússia, né? Não, mas é tudo uma farsa, evidentemente, né? Como a gente vai discutir mais para frente. Mas o fato é, os russos não só mantiveram o controle da situação, como agora todo aquele pedaço da Ucrânia que estava ocupado é Rússia. E aí? Qual será o prosseguimento da situação? Como se desenvolve? Isso aqui você está colocando um ponto interessante, porque são informações contraditórias, né? Como assim os russos estão perdendo o controle da situação e aí eles estão tendo que recorrer ao terrorismo aqui também, ao mesmo tempo, e começou uma campanha de terror aqui também, de propaganda, né? Com essa questão da guerra nuclear. Mas só acho que é interessante a gente falar isso aqui um pouco mais pra frente, mas uma coisa que eu acho importante lembrar, né, pegando esse gancho do referendo, que é sempre importante lembrar, né, que esses territórios, a Ucrânia, na verdade, ela nunca foi uma nação assim desassociada da Rússia. A Rússia, ela começa no século IX como Rus de Kiev, né? A chamada Rússia Antiga, porque é justamente dali que vai nascer a Rússia, a nação toda russa, né? Desde o ano 800 depois de Cristo até a Revolução Russa, isso sempre foi parte do Império Russo. Toda essa região, não só ela, outras regiões também, incluindo a Finlândia, outros países ali do leste europeu, eles eram todos submetidos ao Império Russo. Foi justamente a Revolução Russa que permitiu uma maior autonomia desses territórios e fez com que nascesse a Ucrânia. Seria como se, por exemplo, uma reivindicação de maior autonomia após uma revolução aqui no Brasil, uma solicitação de maior autonomia para o sul, para o sudeste, acontecesse e a partir daí se criasse uma fake news de que isso aí são países distintos. Não são. É tudo parte do Brasil. Apesar de ter sotaque diferente, porque são brasileiros também. No caso do leste da Rússia, eles próprios se identificam, mesmo depois de mesmo depois do Euromaidan, o golpe em 2014, que depois o governo ucraniano impôs lá um fantoche apoiado pelos nazistas e pelo imperialismo, essa região, sobretudo, ela sempre se identificou, as pessoas lá sempre se identificaram como russos. E o país inteiro sempre foi parte da Rússia, né? A invenção da Ucrânia como uma nação separada foi uma coisa que começou quando veio o desfacelamento da União Soviética. Da noite para o dia, uma nação gigantesca de 230 milhões de pessoas foi reduzida pela metade, e aí surgiram todas essas ex-repúblicas soviéticas ali também, Belarus, todos esses países. E agora isso foi um movimento muito estimulado também pelo imperialismo na época, e agora o que está sendo, que a gente está observando aqui é uma reorganização desses territórios, porque eles estão voltando a ser de fato Rússia, como eles sempre foram, né? Contudo, isso aqui eu acho que é importante destacar, isso não está sendo feito como se diz pela força. Uma coisa importante sobre esses referendos que gerou a anexação, aliás, a união desses países, dessas repúblicas do Donbass, sobretudo Donetsk e Lugansk,
eles foram feitos através de votações que contaram com ampla maioria da população participando. Em Donetsk, foram mais de 97% dos eleitores participando, e desses 97, 99,2% aprovaram a unificação do Donetsk e a Rússia. Em Lugansk foi a mesma coisa, foi 98% da população apoiando também a incorporação desse país à Rússia. E em outras regiões do Donbass também, eu sempre tenho dificuldade para pronunciar esse nome, Zaporozhye. Zaporizhia. Isso. Zaporizhia. Também com percentuais altíssimos aqui de participação popular no referendo. A população, por quase totalidade também, a esmagadora maioria, aprovou também a incorporação desses países à Rússia, o que mostra que é uma coisa muito... que está muito presente também na própria sociedade dessas nações. Aí o pessoal levanta essa coisa, a autodeterminação dos povos. Bom, esses povos estão se autodeterminando finalmente, né? Como russos, e querem se integrar à Rússia. O interessante é que, logo depois do golpe do Euromaidan na Ucrânia, que organizado pela Victoria Nuland, né, que a gente já falou aqui, a Crimeia teve esse referendo, né? A população decidiu se anexar à Rússia, e foi uma perda muito grande do imperialismo. E por isso que tem essa ligação, né? Eles foram bombardear exatamente a ponte da Crimeia depois dessas votações do referendo, porque mostra uma vitória muito grande do Putin. Esse movimento de separação ele começou nessa mesma época, no Donbass também. Logo depois do golpe, a população que tinha ligação com o governo russo, que falava russo, se identificava como russo, não quis participar do governo fascista imposto pelo imperialismo, e começou esse movimento de separação. E muita gente da esquerda fala que o Putin ele tinha que ter reagido muito antes no Donbass também, porque a Ucrânia começou a atacar a própria população, essa população russa, né? Então, o interessante é ver que o imperialismo ele lida com tanto o referendo da Crimeia quanto esse novo referendo do Donbass, Kherson e Zaporizhia, como referendos falsos. Eles chamam de sham referendos, que não é de verdade, eles falam que foi feito a ponto de revólver, que o Putin apontou o revólver na cabeça da população para a população votar. E a gente vê hoje, com a internet, a gente vê a votação, como foi feita, as senhorinhas lá, todas sentadas, participando das eleições, como fiscais, todo mundo, a população jovem indo votar, falando que está esperando por isso há 8 anos, que nem acredita que chegou essa hora, a população comemorando nas ruas, manifestações imensas, todo mundo com a bandeira da Rússia, né? E o imperialismo, e principalmente através da ONU, né, faz essa propaganda de que esse referendo não é válido. A gente pode entrar mais nesses detalhes da ONU se o Henrique não tiver, acho que o Henrique queria falar também, mas senão a gente já pode entrar nessa votação da ONU sobre os referendos, que a ONU não aceitou os referendos, né? É só um comentáriozinho bem simples, bem curto, de que quando o Dantas e o Vasco estavam lá no Donbass, tipo assim, a gente perguntou para... Eu lembro de perguntar para o Vasco, e aí, você acha que vai dar no referendo? Ele falou, não, vai dar que o pessoal quer votar para a Rússia. Não tinha muito... Para quem viu o negócio ali, não tinha muita outra opção, assim, é um negócio natural. A população é eticamente russa, fez parte da Rússia
Desde sempre, a psicologia social do pessoal é ligada ali. Veja bem, o indivíduo ele mora lá no Donbás, mas ele tem familiar do outro lado da fronteira e assim vai. Isso é muito comum. O jogador russo de xadrez que foi impedido de competir no torneio dos candidatos e tal, o Karyakin, ele é russo, mas ele nasceu na Ucrânia, no Donbás, por exemplo. Esse tipo de coisa é comum. Então não tem nada de esquisito o pessoal querer se integrar à Rússia, na realidade. Estranho seria o contrário, né? Você está sob pressão do... Você não pode falar a sua língua, você está sendo esmagado pelo governo fascista e tal, você vai falar, não, eu quero ficar aqui. Esse é o meu lugar. Não existe isso, né? Mas vamos lá para a votação. Então, a votação, a gente vai falar com mais detalhes, mas a maioria dos países absteve, né? Mas foi decidido que a ONU não ia reconhecer o referendo. E o representante da Rússia, quando ele vai discutir na ONU durante a votação, inclusive, que aconteceu no mesmo dia da reação do Putin, né, que foi de atacar a infraestrutura da Ucrânia em retaliação à explosão da ponte. Ele atacou ali várias cidades da Ucrânia, atacando não só o governo, os prédios do governo, prédios de comunicação, pontes. Dizem aí que ele atacou 60% da infraestrutura ucraniana, atacando internet, satélites, Starlink, e no mesmo... falta 20 minutos para a gente terminar aqui, tem muito para falar ainda, mas esses ataques do Putin em retaliação ao bombardeamento da ponte foi no mesmo dia da votação. E a maioria dos países votou a favor do imperialismo, não reconhecendo o referendo, mas teve também muitas abstenções, a gente vai falar. Mas o que o representante da Rússia fala, ele lembra desse histórico, de como começou o processo, que na imprensa capitalista ninguém fala sobre o contexto da situação, de que houve um golpe na Ucrânia, que os nazistas tomaram conta e começaram a atacar o povo do Donbás. Mas ele usa também a votação na ONU, ela, de um certo modo, ela lembra o Kafka, o processo do Kafka e a Lava Jato. Ela é aquela conversa meio difícil de entender, que eles vão apontando os pontos da Carta da ONU, das leis, como são feitas. Então, o representante da Rússia ele lembra do caso do Kosovo, que no caso do Kosovo e na guerra do Iraque, que ninguém lembrou dessa história de que não pode, um país soberano não pode ser atacado. No caso do Kosovo, eles falaram que o Kosovo podia separar porque estava sendo atacado pela Sérvia, sendo que não existia nenhuma indicação sobre isso. E que no Donbás existem muitas provas de que o povo está sendo atacado e que ele prefere fazer parte da Rússia. E isso está sendo ignorado completamente na ONU. Eles vêm com essa conversa hipócrita de que o país não pode ser atacado pelo seu vizinho. Uma coisa aqui a respeito disso... desculpa. Não, pode falar. Não, é que uma coisa aqui a respeito disso que eu acho interessante é que, assim, no caso da Guerra dos Balcãs, né? Quando a Iugoslávia foi esfacelada, esquartejada, que literalmente deu lugar a esse monte de repúblicas malucas lá, não existia ali fake news, essas coisas, tudo isso rolou doidado, ninguém falou nada, né? Do nada eles levantaram uma ideia lá de que estava tendo uma limpeza étnica, então tem que meter bomba foi quando começa a doutrina do choque e pavor, né? Tinha começado um pouco antes no Iraque, mas ali ganhou uma expressão muito aterrorizante na época.
a guerra do Iraque dos anos 90, né? Que eu estou falando, a primeira. Mas na Iugoslávia isso ganhou uma dimensão nova, né? E foi uma guerra na Europa, o pessoal aparentemente na época não se importou tanto com isso. Só foi lembrar que tem guerra na Europa agora com a Rússia, né? Mas teve essa situação, teve essa mentira doida aí, o pessoal depois prendeu o Slobodan Milosevic, o último presidente da Iugoslávia. O cara morreu misteriosamente na prisão, teve um ataque cardíaco lá, muito suspeito, mas não vamos fazer fake news aqui e falar que ele foi assassinado, né? Fake news só serve de um lado, nosso a gente se lasca. E nenhuma prova, assim, o pessoal não conseguia, falou assim, no final, quando ele morreu, o Tribunal Penal de Haia falou que teve genocídio lá, teve limpeza étnica, era o termo que se usava, mas não dava para provar e não dava para provar que ele tinha ligação com a palhaçada lá. Nesse caso aqui, aí o malabarismo, como que funciona, né? Porque, de repente, a ONU reconhece que em 8 anos, 14 mil pessoas, cerca de 14 mil pessoas nas repúblicas do Donbass morreram, mas lá com certeza não tem genocídio. O Putin, quando fala isso, ele tá fazendo fake news aqui. O cinismo é uma coisa inacreditável, né? Desculpa, Adri, para falar. Não, essa campanha contra a cultura russa, contra os russos, é uma coisa impressionante e ela só aumenta com o apoio do imperialismo, né? Mas eu só queria lembrar também que esse bombardeio da Iugoslávia, que eles mataram 2.500 civis, 12.500 pessoas ficaram feridas, e naquela época a revista Time falava que o bombardeio na Sérvia foi muito bom, porque ele deixou os sérvios de joelhos e abriu um portão para a paz. 78 dias de bombardeio, e era uma coisa ótima. E agora, com um dia de choque e pavor do Putin, clinicamente direcionado à infraestrutura, eles falam que o Putin é do mal. Do mal, está infringindo a Carta de Direitos Humanos da ONU e deve ser sancionado. E, segundo o Zelensky, os países ocidentais deveriam mandar uma bomba nuclear preventiva para segurar o Putin. Então, ele já está aí advocando pela guerra nuclear preventiva, para não dar nenhum problema. Vamos jogar uma bomba nuclear nos russos para não dar espaço para o Putin. É uma loucura, bomba né? Nuclear da paz, né? A bomba ele estava cheirado quando ele falou isso aí, gente. Tem que dar um desconto. Fake news. Esse pessoal da Rússia não é drogado. Da Ucrânia, aliás. Da Ucrânia, desculpa. Não são bando de degenerados drogados, como... Nossa, é muito... Não, o pior é que tem várias denúncias, né? De que o pessoal, assim, ficava... Porque para o indivíduo fazer as loucuras que faz, tem que estar muito louco mesmo. Tipo assim, vocês viram as denúncias de que o pessoal ia lá nos... Não é bem um quartel, né? Onde os nazistoides lá ficavam e achavam um monte de droga lá no meio, ou resquício de droga e tal. Você vê que o pessoal é louco. Mas então vamos... louco. Vamos falar dos países. Então, vamos falar dos países. É só lembrar uma coisa só que eu acho interessante lembrar, como esse besterol, assim, da extrema sensibilidade pequeno-burguesa facilmente manipulada, né? Porque onde houve uma agressão real à soberania e autodeterminação dos povos, o pessoal pega e bota lá essa foto da Times, ela é maravilhosa, porque é uma cena assim aterrorizante, né? Você tá pegando um bombardeio lá acontecendo e a
e toda a operação era para aterrorizar mesmo a população. E aqui você não tem essa propaganda toda de preservar a soberania e a autodeterminação dos povos. Agora, quando existe um enfrentamento contra os piores violadores da soberania nacional alheia, se é que a gente pode colocar assim, aí se levanta esse escudo assim, e uma parte sobretudo da esquerda pequeno-burguesa, né, da classe média esquerdista, eles caem que nem um patinho, mostrando como eles, apesar de ser autoproclamarem a camada culta da sociedade, eles são pessoas muito manipuláveis, mas essa votação na ONU também, eu acho que ela tem umas coisas muito interessantes que elas mostram, né? Sobretudo nas partes que dizem respeito à debilidade do domínio do imperialismo sobre o mundo, né? A Rússia tentou entrar com pedido para ser a votação secreta, porque, obviamente, tem uma pressão muito grande do imperialismo em cima dos países que querem votar com a Rússia, mas se votarem com a Rússia, vão sofrer retaliação, principalmente na África, né? Então, é interessante analisar o resultado dos países que estão com a Rússia em falar que o referendo, que essas regiões de Lugansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhia podem ser autodeterminadas e parte da Rússia. Os únicos países que votaram com a Rússia foi a Bielorrússia, que inclusive está agora com tropas russas, né, no seu território. Ali, o Henrique falou, é mais perto de Kiev do que Provavelmente o pessoal, se eles forem ocupar Kiev, as tropas vão vir da Bielorrússia. O cara vai descendo do sul da Bielorrússia e ele chega em Kiev. Os russos já mandaram tropas e nesse dia do ataque já começou essa conversa de que a Bielorrússia ia entrar no conflito. A Coreia do Norte, né, que não tem pressão nenhuma do imperialismo, a Rússia, obviamente, a Nicarágua, que é sensacional, né, mostrar aí que vocês querem comentar, o Ortega, né? Por ti, América. Não, Ortega é o mais... Não, é que veja bem, né? Nesse referendo aqui, para todos os efeitos práticos, se abster ou votar junto com a Rússia é a mesma coisa, né? Porque a pressão é muito grande para você ficar do lado do imperialismo. Mas, assim, para você ficar abertamente do lado, o único país do continente americano que fez isso foi a Nicarágua, né? Nem Cuba nem a Venezuela, por exemplo, se posicionaram de maneira clara acerca da questão, ambos se abstiveram. De Cuba eu esperava isso, eu não esperava isso da Venezuela. Mas não sei se a Venezuela votou. Ela se absteve votando ou ela não... Né? Então, exatamente. Porque eu acho que também votaria junto. É que Cuba já é mais... O mais normal para Cuba seria se abster mesmo. Mas você vê, o Ortega, ele tá na... Veja bem o que as condições não fazem com o indivíduo. Ele precisa endurecer, não tem jeito, né? Teve que prender lá os golpistas, teve que agora controlar a porra da imprensa lá, né? Que a CNN, fonte da verdade mais absoluta. Não, tinha uns malucos agora, aliás, falando na TV imperialista. O pessoal lá na Globo News falando que era a maior ameaça ao mundo a China, porque tá tendo reunião, né? Tá tendo o congresso do Partido Comunista. Ou a Rússia. Qual será a maior ameaça para o mundo? Não, a China ou a Rússia? Porque não os Estados Unidos, né? Mas... Você vê que ele descoloca do lado, porque não tem muita saída também, né? O governo é muito, muito esmagado pelo imperialismo. E o último país que votou a favor foi a Síria, né? Que também aí foi... nóis. Não, é que a Síria... Não, Bashar só tá vivo no poder por causa do Putin, então, né? Nada mais normal. Mas tem esse lado importante, né? Que, se você for olhar em absoluto, são relativamente poucos países que votaram contra o imperialismo. Em número absoluto. Você vai olhar, não, são só 20% dos países. Bem que já é bastante coisa. Né? Mas tem que olhar quais são os países que votaram contra. Tem a Índia, tem a China. O Paquistão, mesmo o governo golpista do Paquistão se absteve. Muito, muito curioso. Vamos falar então agora dos que se abstiveram. Então, esses que se abstiveram significa
eles estão votando com a Rússia, mas não abertamente por causa de pressões do imperialismo, né? Então, aí já falou do Paquistão que a gente está vendo que também teve um golpe, o Imran Khan está tentando voltar agora com manifestações de centenas de milhares de pessoas preparando aí para a votação, e que pode ter influenciado, eu não sei o que pode ter influenciado essa votação aí, mas... A Rússia tem uma participação importante no Paquistão desde a época da União Soviética. Provavelmente é uma coisa assim, porque o Paquistão é um país atrasado, muito, muito dividido ali no que está acontecendo lá dentro. Você vê que o país é super instável. Não é à toa que nunca o pessoal termina governo lá. Sempre derruba o cara e vê o que fazer depois. O país é muito instável. Provavelmente é uma coisa desse tipo. Vocês não podem ficar contra a Rússia. Junto com o Paquistão foram todos os países do BRICS, menos o Brasil. O Brasil votou... Mas o mito não apoia o Putin? O mito não é um patriota? Não, ele é um funcionário do imperialismo, minha gente. O pessoal do Nova Resistência, que talvez esteja ouvindo isso aqui, ó. Bolsonaro é funcionário do imperialismo. Não vem com essa conversa mole que o Lula é o candidato dos Soros, não. Vamos continuar aqui. Mas é isso mesmo. Esse voto do Brasil aí mostrou que o Bolsonaro continua de 4 para o imperialismo, votou junto com o imperialismo, é o candidato do imperialismo e o único país do BRICS que não ficou com a Rússia. A China se absteve, a Índia, que foi conturbado ali, que tem muita pressão sobre a Índia. Não, e tem vários países que não votaram que se absteriam também, né? Tipo a Venezuela. A Venezuela não se absteve, né? A gente falou errado. Não votou. Irã, a mesma coisa. Irã não votou. Burkina Faso. Um exemplo interessante são os países africanos, né? A Argélia. Teve toda uma pressão. Não tem tanto tempo para a Argélia vender petróleo, não era mais barato? Aí eles falaram, então, não. Ué, o mercado é isso aí, a gente vende a preço do mercado. Lembra que os franceses ficaram, assim, relativamente possessos com a situação. Aí tem os países africanos que estão se revoltando, né? Mali. Mali é um exemplo importante disso daí. Se absteve. Você vê, por exemplo, a gente comentou também antes de gravar, né? A questão da Xiomara lá em Honduras. Também se colocou Honduras de maneira neutra na questão. Né? A Xiomara que está mostrando aí que está... Porque Honduras sofreu um golpe muito radical, né? Eles deram o golpe e colocaram os traficantes no poder ali na cara de pau e colocaram uma ditadura brutal, né? E era uma ditadura assim padrão Zelensky também, né? Porque eram uns caras assim doido assim de droga, de tudo que essas loucuras aí. Não, o pessoal era bem envolvido com tráfico. Aí, ó, vamos ver. Agora, a Eritreia e a Etiópia se abstiveram. A Eritreia aí, que é um país pequenininho na África, que se mostra constantemente anti-imperialista, eles expulsaram o comando americano, entraram ali do lado da Etiópia quando o imperialismo começou a querer desestabilizar ali a parte do Tigre. E então também está nesse grupo que se absteve, não abertamente reconheceu as repúblicas independentes, mas que ficou aí do lado da Rússia. Cuba. Então, a Armênia também é interessante, né? Porque tem toda a questão de Nagorno-Karabakh, que a Rússia cumpre um papel aí meio... Para ser bem sincero, eu não entendo muito bem a questão ali. Não sei muito bem. Ali é complicado. A gente falou um pouco que a Rússia tem influência tanto na Armênia quanto no Azerbaijão, né? E ali Sim. O Azerbaijão ele tem muito apoio da Turquia. E a Turquia é aquele país que a gente sempre fala que fica meio em cima do muro ali, né? Então é uma situação complicada ali, mas a Armênia ficou do lado da Rússia, a Armênia que depende da Rússia para ter os armamentos ali, para aquela situação na fronteira com o Azerbaijão.
E a Bolívia Só também. uma menção. Bolívia, é verdade. Desculpa. Não, pode falar. Uma menção honrosa aqui ao Burkina Faso, porque eu sempre lembro que foi nesse país que um guri de 13 anos, do alto do seu perigosíssimo estilingue, derrubou um drone francês e foi tratado como herói nacional lá. Não, porra. Burkina Faso é a terra de Thomas Sankara, né? Eu lembro assim. Não, eu lembro de ver uns vídeos dele, aí você vê o cara que deu o golpe, derrubou ele no mesmo vídeo. Assim, nossa, eu tenho gravações de Judas aqui do lado. Assim, o cara. E o golpista ali do lado dele. Mas Burkina aparentemente está tendo uma mobilização também. Pois é, lembro de ver uma coisa. Toda a região do Sahel também está num conflito muito grande com o imperialismo, né? A gente já falou aqui em uma oportunidade sobre como eles estão se levantando lá contra expulsar os franceses, né? A revolta contra a França em geral mesmo. É bem interessante. E é muito curioso que é o seguinte, né? O pessoal se revolta contra a França e abraça a Rússia. Né? Que é uma coisa que aparece constantemente, desde... Nas manifestações, todo mundo com bandeira. Lembrando aqui que a Burkina Faso não votou, se ausentou, como a Venezuela, como o Irã, como o Azerbaijão. Própria Venezuela, né? Mas assim, a gente como eles sempre lembra provavelmente que isso daí... votaria com a Rússia. Esses aí são os países que queriam votar com a Rússia, mas por algum impasse político não votaram, né? Mas de qualquer forma eles não ficaram do lado do imperialismo, né? E tem a última menção, né? Que são os antigos países comunistas, entre aspas, aí, né? Tipo Laos e o Vietnã, né? Que também votaram junto. Votaram, sempre estiveram, né? Que se você perguntar para um cara do PCB, ele vai falar que são dois países comunistas, mas temos calma aí. São países atrasados e tal, mas também votaram junto, né? Acho que das menções interessantes são esses. E o Sudão, que eu achei curioso, é o seguinte: dividiram o Sudão e os dois lados do Sudão votaram junto com a Rússia. Os dois lados ficaram com a Rússia. A Eritreia também, que a Adri citou, né? Ela foi tirada era da Etiópia. O imperialismo fraturou o país também, cortou o acesso da Etiópia ao mar quando criou a Eritreia, mas aparentemente não deu muito certo, né? Acho que eu sou o único cara aqui mais novo que Eritreia na conversa. Minha gente. Não, o país é novo. Tem muitas coisas do tipo, né? É o sonho do imperialismo com todo país que não seja do tamanho do amendoim. Dividir em vários paizinhos, né? Então, mas isso mostra... pode falar. Não, eu ia mudar de assunto. É só um aspecto aqui, porque o mito, finalmente ele não foi tão nacionalista assim como aqueles que denunciam o alinhamento dele ao Putin imaginavam que ele seria, porque falam que uma propaganda aqui, o inferninho que faz aqui com a gente, se não conhece, é que a gente não pode ficar do lado da Rússia porque o Bolsonaro está a favor. Só que a gente está vendo aqui que não é isso, né? Não. Na hora que o imperialismo bota a faca no pescoço dele... Na época de eleição, você tem que abaixar a cabeça e exato. pedir bênção. Não tem essa, não. Eu vi isso daí, ao contrário, aqui numa manifestação que a gente foi, que os bolsonaristas começaram a falar mal da Globo e os esquerdistas começaram a defender a Globo. Até o jornalista da Globo falou assim, vivi para ver isso. Nossa, a confusão é total, né? O pessoal é muito... É engraçado, né? Como a esquerda não consegue ter uma posição independente de nada, ela fica a reboque da direita tradicional. É uma loucura isso daí, gente. Aí eles seguiam assim, né? Se ele é contra, então eu sou a favor e vice-versa. Exatamente. Né? Não, o Bolsonaro é a favor da independência. Logo, o Brasil tinha que ser uma colônia. Checkmate. Acabou. Agora o Lula, né? Vamos puxar aqui sardinha para o candidato que a gente apoia, porque o Lula, sempre que ele se refere ao conflito no leste europeu, ele faz questão, o Henrique falou do pessoal do Nova Resistência que ataca o Lula, mas o Lula faz questão de ressaltar o papel
poderante da Ucrânia também, né? Ele critica os Zelensky, dos americanos. O Putin ele dá uma posição mais sóbria a respeito, né? O Lula, ele chega e ele fala... evita falar, ele não fala mal do Putin, ele fala mal dos americanos e do governo ucraniano, né? É daquele jeito dele, que... né? Veja bem, não pode ter guerra, não sei o que e tal, mas a culpa não é só do Putin, não, gente. Aí é onde ele mostra a posição que ele assumiria mesmo. É a posição real dele, né? Não é à toa que o pessoal pressiona muito o Lula. Porque o Lula é um negócio que o Rui falou não tem tanto tempo assim. O Bolsonaro é um Zé Ninguém, é um incapaz. O Lula não é isso aí. O Lula é um potencial problema, pô. Eu acho muito engraçado esse pessoal que idolatra o BRICS e acha que o Lula é um funcionário do Soros, cara. É uma distorção assim da realidade muito doida. O indivíduo ele abstrai assim, eu não sei o que se passa. Não, o Lula botar infiltrar um monte de vagabundo na campanha do Lula, logo o Lula é a mesma coisa do que esse pessoal. E esquece o que é de fato o negócio. Mas enfim, né? Acho que a Adriana ia falar alguma coisa antes da gente começar esse desvio muito louco. Eu ia falar que com essa votação na ONU ficou a discussão sobre o que está acontecendo na guerra, o contexto da guerra e tanto a Carta da ONU, o que significa, como está sendo colocado em xeque o poder imperialista, né? O Putin, quando teve o referendo, ele falou que o Ocidente está disposto a preservar o sistema neocolonial que permite parasitar, roubar o mundo às custas do poder do dólar e que o interesse deles é acabar totalmente com as soberanias e que as reivindicações de dominação mundial no passado foram abaladas mais de uma vez pela coragem e resiliência do nosso povo. Agora, com esse referendo, a Rússia fala que essas regiões são parte da Rússia, a ONU não reconhece, mas começa uma conversa de guerra nuclear, né? Porque agora um ataque, os Estados Unidos já mandaram 80 bilhões de dólares para a Ucrânia se armar. A gente viu aí que tudo isso que a gente falou foi consequência do fortalecimento da Ucrânia, né, que já tinha quase perdido a guerra, já tinha perdido todo o equipamento e tropas, mas que foi reforçado aí com a ajuda do imperialismo. Mas agora, se eles atacarem essas regiões, significa atacar a Rússia, e nessas votações, basicamente todos que os representantes dos países que discutiram o assunto falaram do problema do perigo da guerra nuclear. Então, a gente vê aqui nos Estados Unidos a parte de resistência contra a guerra por causa da propaganda da imprensa capitalista. Muitas pessoas que seriam ditas progressistas em outras épocas agora estão do lado da Ucrânia e ninguém fala muito desse problema do perigo da guerra nuclear, apesar de que aqui em Nova York, por exemplo, já saiu vídeo falando o que as pessoas devem fazer em caso de bomba nuclear, que, afinal de contas, eles não deram uma solução, falaram para, em caso de bomba nuclear, sair de perto da janela e ficar prestando atenção no rádio. Ou seja, não existe uma saída. Não, os únicos isso é aquele... Desculpa, André. Não, os únicos que começaram a falar contra a guerra, sobre esse perigo de guerra nuclear, são as pessoas de direita, às vezes extrema-direita, essas pessoas que estão falando aí de MAGA comunismo, estão falando que estão juntando libertários, republicanos, trumpistas e comunistas, mas a parte comunista nunca aparece. Eles falam que
o inimigo são os globalistas, que, na verdade, é bem parecido com o que a gente chama de imperialismo, mas que essa decisão aí de falar contra a guerra fica só nesses espaços, né, de um pessoal que tem uma política muito esquisita, que, inclusive, sei lá, fala umas coisas de Deus, esse pessoal do MAGA comunismo é muito esquisito. Os progressistas americanos, ditos progressistas, por exemplo, a AOC, eles continuam votando para mandar mais armas para a Ucrânia. Bernie Sanders, essa ala da dita esquerda progressista dos Estados Unidos, que não tem nada a ver com a esquerda de verdade, que é bem parecida com o PSOL. Mas o Sanders, ele classicamente é isso aí. Tinha um autor americano que era apologista do stalinismo, né? Mas eu gostava dele. Michael Parenti. Ele rompeu com o Sanders, porque o Sanders votou a favor de bombardear a Iugoslávia. Assim, o cara era amigo próximo do cara, ficou, então, não dá. Isso aqui é demais. Como assim você vota para bombardear outro lugar? Esse Parenti, ele está muito em voga hoje em dia, e o stalinismo está muito em voga aqui. Eu viro e mexo e falo aqui que o PCO é impressionante no entendimento que os americanos tinham que ter feito a Universidade Marxista do que é o stalinismo na época que a gente fez, que não estaria essa onda de stalinistas aqui, que é sofrível ficar vendo isso. Mas o pessoal promove isso daí. É igual a questão aqui no Brasil. Putin, se você for ver o pessoal também, né, da esquerdinha... Não, porque o Putin, ele não é... O Putin não gosta dos comunistas, vamos ser bem sinceros aí. Ele não é comunista, não tem nada disso. Por daí. Isso mesmo, né? Não, então, mas o pessoal que promove isso daí, você pode ver lá o ignorante lá da UP, o Ian Neves, que é promovido pelo algoritmo e tal. O moleque é uma pessoa assim, seria como se, não sei, eu antes de entrar no partido resolvesse assim fazer um canal de YouTube falar de marxismo, sendo que eu não tinha experiência de nada, sobre absolutamente nada, não conhecesse nada. Aí eu tenho, sei lá, visualizações gigantescas. É esquisito, assim, você vê que tem um tipo de promoção aberta ao negócio, né? E é muito esquisito nos ciclos americanos, porque, tipo assim, trotskista, parece que você tá falando que o cara é um funcionário do imperialismo, assim, se você fala trotskismo, nesses meios esquerdistas americanos de porque a CIA realmente infiltrou o trotskismo, né? Tem muito disso também. Mas o Assad ia falar uma coisa, eu queria comentar, mas o Assad tem que falar. Não, agora me perdi aqui. Não, não. Então eu falo. Você estava falando da esquerda, da esquerda, da reação contra a guerra da esquerda. Sim. Eu acho engraçado esses tweets carpados que o pessoal faz, assim, que eles não têm muito equilíbrio, né? Então, todo o centro da discussão era que a gente não pode apoiar a guerra. Isso aqui é imoral. E não, aí, mas de repente, tem a pior, assim, tem o imperialismo russo, tem o imperialismo meses, chinês, tem muita coisa. Então aí você vê, né? No intervalo de 8 meses a coisa muda num grau, assim, dá um giro. E aí você tem que apoiar a guerra. Loucura, cara. O pessoal não tem equilíbrio, né? Não, tem uma coisa legal, no sentido, a gente tem que falar mal de um partido, mas falar mal falando bem, né? O PSTU. Que o PSTU, ele é coerente na loucura, assim. Porque eles são pró-imperialistas mesmo, tem que dar armas para a Ucrânia se definir na Rússia, tanto faz. Não, mas eles são coerentes daí. O resto já não consegue estabelecer uma posição clara acerca da questão, né? Você vê que o pessoal não apoia a Rússia. Veja bem, o PCB tem uma posição centrista, né? Da última vez que eu vi, porque eles também não costumam falar de nada, sobre nada, né? Eles tinham uma posição centrista sobre a guerra. A UP fala de imperialismo russo, que é uma tese também que, pelo amor de Deus, né? Não, é que uma tese que voltou. Não, por que será que voltou? Não é mesmo? O imperialismo russo e o imperialismo chinês. Por que será que esse tipo de coisa volta? Nossa, que coincidência.
Mas eu acho engraçado que a gente já tinha combatido isso no começo da intervenção russa, em fevereiro, teve essa discussão, mas agora, com esse voto no dia da reação russa contra o ataque na ponte, eles voltaram a chamar o Putin de imperialista, falar que ele está anexando território, então, que prova que desde o começo o que ele queria era anexar território. É uma propaganda muito grande. A Rússia continua falando que a Ucrânia é um Estado terrorista, apoiado pelo imperialismo, e se juntando aí aos outros países, a China e outros países, tentando fazer um eixo de resistência, né? E que mostra a importância, de novo, da eleição do Brasil, da gente eleger o presidente Lula, porque a gente já viu aí que o Bolsonaro está do lado do imperialismo e é muito importante nesse momento de resistência ao imperialismo que a gente está vendo aí, colocando a Europa de joelhos, né? A Europa, a França cheio de ameaça de greve, a polícia em direto confronto com a população no meio da rua, as previsões aí de inflação, de quebra da bolsa, tem vários comentários de que existe uma bolha pronta para estourar aí. Então, muitas das pessoas que falaram na ONU falaram que é uma situação de umas situações mais difíceis que a ONU já enfrentou, que o mundo já enfrentou até agora. Então, a gente vai continuar acompanhando e sempre apoiando a Rússia, apoiando o direito da população do Donbás de viver, de se defender, da Rússia e do Donbás, do povo russo do Donbás, da Ucrânia, de se defender e contra o imperialismo. Então, vamos continuar promovendo esse eixo de resistência aí. Últimas palavras, companheiros? Acho que você colocou aqui uma coisa que é importante também de destacar, que o mais importante dos países do BRICS é justamente o Brasil, tanto pela sua posição geográfica, quanto pela tá diretamente no eixo da influência americana. A gente falou aqui dos países da América Latina que não se alinharam aos Estados Unidos. Se um governo verdadeiramente nacionalista, que ficou provado agora que é o Lula e não o mito, se impõe aqui, o quadro bagunça ainda mais esse equilíbrio de poder muito frágil. A gente lembra aqui que são 20... Cadê? São 29,6% dos países da ONU não apoiaram os americanos, não apoiaram o imperialismo, aliás, nessa resolução. E quando a gente fala assim, o Corsini colocou a população, só Índia, Paquistão e China já são 37% da população mundial que ficou contra, que votou contra, que não votou, aliás, votou, se absteve e na prática ficou a favor da Rússia, né? Esse regime, essa ditadura global, né, que é o imperialismo, está num momento de muita fragilidade. Isso sempre vai colocar para eles uma necessidade primordial de arrumar a casa, o que coloca a gente no olho do furacão aqui. Eu acho que eu já disse isso até algumas vezes, mas isso reforça a importância de lutarmos pelo Brasil aqui, pelo um regime de soberania nacional consequente mesmo, não essa farofada do Bolsonaro, mas pelo fortalecimento do Brasil como forma também de impor uma derrota ainda mais expressiva ao imperialismo na batalha global que ele se trava contra essa desgraça que é essa ditadura que o imperialismo provoca contra os povos atrasados do mundo, inclusive os próprios países. A gente está vendo aqui no caso da Alemanha, né? É que não é nem um país atrasado, né? É um país imperialista relativamente subjugado. Mas vai ser interessante ver como se desenvolve o negócio aí. A França está explodindo, por exemplo. Supostamente tem greve geral em 2 dias. Né? O pessoal está trocando soco na rua, porque não tem combustível. Aí já teve mais coisa. Macron estava reclamando que os americanos vendem
o gás liquefeito lá muito caro. 4 vezes muita... mais o preço. A Marine Le Pen tinha assim. a Marine Le Pen tinha no programa dela, da Frente Nacional, que os americanos pagassem vendessem o gás no preço que os russos vendiam, né? Ou então pagassem a conta da guerra, porque... É uma demanda válida. Ó, por que a extrema-direita aí, ó, captura o interesse da classe operária. Porque enquanto o pessoal ficar na farofada não fazer nada, vai lá amanhã e dá uma sugestão dessa, pô. Ué. Não precisa de... Nada mais normal, né? Não, é difícil o negócio, né? Se bem que parece que os protestos na França agora estão sendo liderados pela esquerda. Mas isso é bom e ruim ao mesmo tempo. É bom porque é a esquerda, é ruim porque a esquerda francesa é uma desgraça. Né? É o pessoal que chamou votar no Macron. Tudo bem que eles não falaram assim, votem Macron. Eles falaram nenhum voto para a extrema-direita. Né? Aí vem o pessoal falando, nossa, mas tem que votar na eleição, gente. Não pode votar nulo. Você está jogando fora esse voto. Não tem que votar. Não tem que votar se não quiser, não. Você tem que anular se for a política correta. O leitor tem... O leitor... O ouvinte, pô, presta atenção nessa ideia, pega a visão, como o pessoal diria, né? Você não precisa votar nas eleições sempre, viu? Fique à vontade. Quando tiver uma pressão, sei lá, assim, no Rio Grande do Sul, você está no Rio Grande do Sul e tá o Eduardo Leite e o bolsonarista louco lá, você não precisa votar no Eduardo Leite, você pode votar nulo. Você vai sentir melhor votando nulo. E essa é a política correta, tá bom, companheiro? Não vai seguir o PSOL do Rio Grande do Sul, não, e não vai seguir a Manuela Dávila. Você pode votar nulo. Né? Esse é o fim da minha intervenção aqui, não tem nada a ver com o podcast. Não, mas é isso mesmo. E lembrando aqui o discurso do Putin, que ele fala que os Estados Unidos estão fazendo essa pressão toda na Europa para lucrar, para levar a desindustrialização da Europa, para dominar o mercado europeu e tentar sair do buraco que esse país aqui está, que cada dia mais tem gente dormindo na rua, são milhões de pessoas sem ter onde morar. Quando passa um furacão, fica todo mundo sem casa e fica por isso mesmo, sem energia, e a inflação subindo e as pessoas sem perspectiva nenhuma, sem educação, sem saúde. E então o governo Biden fazendo essa pressão aí para desindustrialização da Europa, para ver se melhora um pouquinho a situação aqui dos Estados Unidos, mas a gente vê que não tem saída a não ser a revolução e o governo operário. Então é isso, companheiros. Esse foi mais um Mundo em uma Hora aqui na Rádio Causa Operária. Lembrando de novo para todo mundo que está ouvindo contribuir com a vaquinha de solidariedade com o companheiro Neuder na luta contra o câncer. Ache aí na internet, doe qualquer quantia, ajuda. Acho que a gente vai colocar também o link na descrição aqui do vídeo, né, Adri, para facilitar o pessoal, porque é muito importante isso, é uma soma vultuosa que o companheiro Neuder precisa, e é uma situação que obriga uma mobilização também, porque é justamente uma das coisas que a gente está enfrentando também aqui, justamente isso, né, esse modelo de saúde privada, que acaba colocando a população refém num momento como esse, né? Que a gente vê aí que outra coisa que mostra a importância das eleições, né? Já saiu uma notícia na Bloomberg falando que o Bolsonaro, obviamente, vai incentivar a privatização da Petrobras e que o Lula está falando em estatização, então que o capital está com o Bolsonaro. É uma matéria da Bloomberg aí muito interessante para quem tem dúvida. Matéria verdadeira, né? Um raro momento de honestidade aqui. Mas tem uma coisa interessante, né? Que dada a polarização real no país, você vê, assim, as candidaturas se espelhando mesmo na luta de classe de fato real que existe, né? E você vê também no cenário mundial a questão da Rússia e da OTAN, né? Você vê literalmente assim, os países oprimidos pelo imperialismo, né?
Em especial, é uma coisa curiosa, né? A luta parte da burguesia de um país atrasado, mas no fim do dia, se ela for consequente, ela só pode ser luta classe operária. A burguesia de um país atrasado não consegue dar conta das tarefas de enfrentar o imperialismo. Nunca deu, não vai ser agora. Né? Vamos ver como é que se desenvolve isso aí, porque, como a gente falou, a tendência é o negócio escalar. Né? Vamos ver o que vai acontecer. Exatamente. A burguesia do país atrasado não dá conta. O Putin vai ter que fazer alguma coisa aí. Ou melhor, não é o Putin, né? O povo russo vai ter que fazer alguma coisa, se ele for resistir de fato à ofensiva imperialista. Né? Isso mesmo. Na semana que vem a gente volta com mais um podcast O Mundo em uma Hora. Muito obrigada, companheiros. Obrigada, Assad. Obrigada, Henrique. Tiago Assad, Henrique Corsini. Eu sou a Adriana Machado e na semana que vem a gente volta. Valeu!